Olá, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância de dar feedbacks efetivos. A gente fala feedback até porque a gente está aqui num país de fala inglesa, a gente acaba usando muito essa expressão, mas pode também usar retorno, pode usar, enfim, mas nós usamos muito a palavra feedback. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante com um liderado meu. Eu tinha dado uma instrução específica para ele, ele disse para mim, ele mostrou que tinha entendido a instrução e com o passar do tempo eu percebi que ele não tinha entendido. O fato é que ele não entendeu, ou seja, eu não me comuniquei corretamente. Ele diz que entendeu, porque ele ficou envergonhado em dizer que não havia entendido, acabou não executando aquilo que eu havia pedido, até porque ele não entendeu o que eu havia pedido, e eu tive a impressão de que ele iria fazer de forma correta. Fato é que eu, após constrangido, não pedi retorno, não pedi feedback, e ele, envergonhado, também não deu feedback. Viu que confusão terrível? O fato é que existe uma forma da gente estabelecer entre nós, pastores, com os nossos liderados, mesmo os voluntários, requerer, aspas para essa palavra, e nunca no sentido agressivo, pejorativo, etc. e tal, requerer um feedback e deixar claro aquilo que pedimos para ser feito ou aquilo que foi pedido para que nós façamos. Então, no início do meu ministério, da minha carreira ministerial, eu tinha muitas dificuldades com situações em dar feedbacks, muito mais quando o feedback era negativo. Eu ficava nervoso, meu estômago doía, eu transpirava, a ansiedade aumentava. Por quê? Porque envolve uma porção de coisas quando você tem que dar um feedback negativo. Agora, entenda, positivo ou negativo, feedbacks precisam ser dados. Por quê? Porque uma igreja, uma instituição, só melhora com o retorno daquilo que você está planejando fazer. Por exemplo, quando eu pregava ainda adolescente e nós não tínhamos muito retorno, né? As igrejas eram simples, eu fazia assim para poder escutar a minha voz. Se você fizer isso, você vai ver. A sua voz amplia, a sua voz amplifica e você tem um retorno daquilo que você está falando. Então é a segurança de que aquilo que você está falando é coeso, é correto, e se porventura você se equivocar, pelo fato de você estar tendo um retorno, você pode voltar atrás, se desculpar ou repetir a frase. Com muita frequência eu tinha dificuldades, inclusive aqui fazendo uma retrospectiva dos 20 anos, eu tinha certas dificuldades de dar veredito, retorno, feedbacks para algumas pessoas, porque ficava extremamente com aquela sensação de achar que poderia estar dando, prejudicando a pessoa, prejudicando o ministério da pessoa, prejudicando algum aspecto da pessoa. Então, por que é importante dar feedbacks negativos? E a gente não gosta de dar feedbacks negativos pelas inúmeras razões que eu já dei aqui. Medo, não queremos prejudicar o relacionamento, é uma pessoa que eu gosto muito, é meu amigo, a gente fica preocupado com a reação e os sentimentos alheios, ou seja, a gente está preocupado com a outra pessoa, e é justo, né? Não temos certeza de como nós vamos transmitir, porque a transmissão do feedback é muito importante, não conhecemos todos os fatos, de repente a gente não viu a foto inteira, ou nunca fizemos isso, né? Nunca demos um feedback negativo antes. A lista, gente, é imensa, é enorme. No entanto, o feedback ou a importância do feedback negativo ou positivo, ela é vital, eu diria mais, ela é um pré-requisito para que uma instituição como a nossa, como o nosso ministério, possa ter clareza naquilo que quer.
e discutir as situações sem melindres, sem medos, sem, fulano quer me prejudicar, fulano quer está me prejudicando, puxando o meu tapete, etc. e tal. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu acho que vai melhorar muito aqui dentro do nosso relacionamento, é a gente ter a certeza de que nem sempre os feedbacks serão positivos. Você já viu que na beira do campo, quando é futebol, quando é vôlei, quando é... Repare para você ver, o técnico ali está dizendo, bora lá, muito bem, fulano, bora lá, bora. Então o cara às vezes até erra o passe e o técnico está do lado de fora e fala, é isso aí, vamos lá, fulano, bora lá. Por quê? Porque aqui ele está dando um feedback positivo. Por que positivo? Porque naquele momento da ação, um feedback negativo pode fazer que a equipe caia. Agora, não quer dizer que lá nos bastidores ou que lá amanhã, onde eles vão se retirar para conversar, que vai ser essa alegria assim, muito bem, fulano, você errou, mas bora lá, vamos lá, você errou, mas está tudo bem, você fez um gol contra, mas bora lá, bora lá. Não será assim, porque ninguém vive só de feedbacks positivos. Existe uma coisa chamada vida real e a gente precisa pensar sobre isso. Agora, você precisa fazer uma definição, é um alinhamento na sua mente. Com quem estamos lutando? Entende? Com quem nós estamos lutando, lidando? Com quem? Nós, como instituição cristã, como igreja, como líderes, como pastores, nós estamos lutando contra as hostes do mal, correto? Contra o diabo. É contra eles que nós estamos lutando. Não é contra o pastor, o obreiro, o líder dos jovens, o ministério infantil. Nós não estamos lutando contra eles. Então, nenhum feedback que nós façamos é para prejudicar A, B, C, mesmo que o feedback seja, aspas, negativo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o feedback, ele não é pessoal. Ele não pode partir do pressuposto da nossa pessoalidade para com o outro. Então, eu tenho uma rixa com fulano, então eu vou dar um feedback negativo, porque vai ser também o oposto válido. Eu gosto tanto do fulano que mesmo que ele faça alguma coisa errada, eu vou dar um feedback positivo porque eu gosto dele. Então você precisa deixar a pessoalidade de lado. Nós estamos lutando por um bem comum, lembrando-se que a nossa guerra é contra o diabo. Então, por exemplo, se você cresceu num lugar, num ambiente onde você só teve feedback positivo, e eu tenho notado isso, às vezes eu chamo a atenção de uma pessoa e a pessoa fica chateada, vira cara e tal, fica aí 1, 2 semaninhas com o bico virado e tal. Por quê? Primeiro mostra a imaturidade dele e dela. Mas por quê? Porque só aprendeu a receber feedback positivo. Tapinhas nas costas dizendo, que bom, hein? Maravilhoso, hein? Pregou bem, hein? Cantou bem, hein? Tocou bem, hein? Você é um maravilhoso, hein? Você é um ótimo líder de jovens, hein? Você é um ótimo líder do Ministério Infantil. Nossa, você é um ótimo intercessor. Poxa, é impressionante você só receber feedbacks positivos. Ninguém vive de forma a receber só feedbacks positivos. Isso é uma cilada. E a nossa cultura é que muitas vezes nós comemoramos resultados em vez de esforço. A gente comemora o resultado, tá tudo certo contra isso, com isso, mas o fato é que a gente precisa começar a mudar o disco e a gente começa a celebrar o esforço. Por quê? Porque o esforço é tão quanto, ou se não mais importante, do que a própria realização ou o próprio resultado. Celebrar, e com frequência eu aqui encaro situações muito parecidas a isso, e às vezes o meu critério é discutir o esforço dessas pessoas, elogiar o esforço dessas pessoas, comentar o esforço dessas pessoas, celebrar o esforço dessas pessoas, dar um feedback sobre o esforço
dessas pessoas. Lembre-se que o feedback, tanto positivo ou negativo, e isso é bom você entender que é importante, e você, pastor, você, líder, que só recebe feedback positivo, tome cuidado. Tome cuidado, porque isso pode se tornar uma cilada para a sua liderança. Pode se tornar um grande problema para a sua liderança. Pense nisso. Você precisa entender que através de um feedback negativo, de alguma coisa que de repente não saiu como você gostaria, isso vai gerar um crescimento para você. E você vai entender que ignorar os feedbacks negativos te fez menor. Ou não aceitar o retorno, o feedback negativo. Então, eu queria provocar um pouco você sobre isso. Por que a gente se sente pouco à vontade em oferecer um feedback para alguém, para um liderado? Né? Por que a gente se sente mais à vontade de dizer assim, poxa, você foi muito bem, hein, irmão? Poxa, que mensagem maravilhosa. Sabe, às vezes eu ouço feedbacks assim de pessoas, nossa, pastor, que mensagem, hein? E se eu perguntar para ele o que eu preguei, ele não sabe. Porque na verdade é um feedback chulo, mentiroso, hipócrita, cínico. Então, as pessoas, quem não tem o hábito de filtrar isso, acaba sofrendo nas mãos de comentários imbecis, que na verdade nada te melhora, Então, por que a gente tem dificuldades, ou por que a gente se sente pouco à vontade em oferecer feedbacks? Muitas vezes nós enrolamos, postergamos, procrastinamos o inevitável. A gente vai postergando o que é inevitável. E é uma coisa importante que a gente tem que lembrar. No feedback, e isso é uma coisa clássica, no feedback, chegou a pessoa aqui na porta, só cumprimentei. No feedback, é muito importante que você saiba disso. O silêncio não funciona. Escreve isso. No feedback, o silêncio não funciona. Quanto mais esperarmos para dar o feedback, mais difícil será oferecer e receber. Se nós não abordarmos o baixo desempenho de quem quer que seja, ou se nós também não abordarmos o bom desempenho de quem quer que seja, o comportamento aceitável vai se perpetuar. Porque como você não deu um feedback em algo negativo que aconteceu, o comportamento perpetua-se. Como você não deu um feedback de uma coisa feita de maneira equivocada, ora, calou-se, é um sentimento nulo, a pessoa continua praticando. E o erro não está só na pessoa que está praticando, e sim naquele que deveria dar um feedback, mesmo sendo negativo. Isso é muito importante. Antes de você dar um feedback, seja ele negativo, seja ele positivo, é muito bom você se importar em colocar-se no lugar do outro também. Como eu falei, isentar a pessoalidade, não tem nada pessoal na questão, mas fazê-lo de forma corporativa, é para o bem do ministério, é para o bem desse progresso do seu ministério, para o bem daquilo que você faz, daquilo que você está ensinando. Tá? Então, talvez você não queira chamar de feedback, quer chamar de retorno, quer chamar de observação, enfim, chame como você quiser, eu estou dando o nome de feedbacks, a importância de dar um feedback. Então eu queria te ensinar aqui algo que durante os anos do meu ministério eu aprendi e aprendi com os outros que já chegaram, como fazer isso, como dar feedback de forma efetiva, bem sucedida. Antes de dar o feedback, antes de dar o retorno, você tendo em mãos o plano, né, de colocar isso em prática, você vai ter que dar o feedback, então você precisa ter a que a gente chama de empatia. Não é pessoalidade, mas é empatia. Eu quero fazer isso para o bem dessa pessoa. Então, talvez você terá que responder algumas coisas aí dentro da sua mente. Primeiro, qual é a qualidade desse relacionamento? Qual é a qualidade desse relacionamento? Então, por exemplo, eu quero dar um feedback negativo para um obreiro meu, que eu tenho um relacionamento gostoso, saudável, tranquilo.
Então eu vou colocar ele aqui e vou dar um feedback. Olha, fulano, você não foi bem naquilo que você fez, não achei correto, não está legal. Qual é o nível de relacionamento? Ok? 2. Se o meu nível de relacionamento não é um nível expansivo, se eu não tenho tanta liberdade e tal, então eu vou ser um pouco mais formal. Olá, querido irmão, olha, eu percebi que o irmão fez, entenda, com todo respeito, mas tal. Se eu tenho uma amizade, por exemplo, eu tenho aqui vários pastores, não é? Alguns eu tenho mais liberdade, outros eu tenho um tom um pouquinho diferente, não tenho tanta liberdade e eu não abuso disso. Ao contrário, eu respeito muito essa questão. Mas olha que coisa interessante. Conforme a pergunta que você tem que fazer na sua mente é essa: qual é o nível de relacionamento que eu tenho com essa pessoa? Então, eu tenho um pastor aqui, sou filho, sou tal, que eu dou feedback, bato nas costas assim: ô cara, pô, o que você está fazendo, meu? Você viu o que você fez? Você viu que. Pô, que é isso? Pô, melhora lá e tal. Por quê? Porque o nível de relacionamento que eu tenho com ele me dá esse direito, me dá essa liberdade de dar um feedback nesse plano. Então eu preciso responder. Coloque aí, anote aí. Eu preciso responder qual é a qualidade desse relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Porque isso é muito importante. Isso é a chave de tudo. Segundo, o que vai acontecer se eu não fornecer esse feedback? Então você precisa responder. O que vai acontecer? Por exemplo, se eu não der o feedback para minha secretária que de repente fez uma coisa que não deveria fazer, o que vai acontecer? Como eu disse, vai perpetuar-se ao longo do tempo. Se você não lidar com isso de frente, com amor, vai perder a credibilidade e eventualmente você pode criar uma dificuldade até na sua capacidade de liderança. Consegue entender isso? Então, primeiro, você precisa ver qual é o nível de relacionamento que você tem para saber como é que você vai dar esse feedback para essa pessoa. 2, você precisa saber e responder o que vai acontecer se eu não fornecer esse feedback. Se eu não criar mais cedo ou mais cedo, você vai ter que fazer isso. Eu admiro particularmente muito a minha esposa, também nessa área, pela forma que ela consegue dar os seus feedbacks, até inclusive os feedbacks negativos. Ela consegue fazer isso de uma forma leve e com profundidade. Terceiro, que expectativas eu estabeleci? Que expectativas eu estabeleci para aquilo? É importante você examinar como você comunica aquilo, como você expressa aquilo. Isso é muito importante, porque aí você terá que responder quais são as expectativas que você tem em relação àquilo que você vai dizer. Então, qual que é a maneira modelada de eu falar isso, de eu expor essa pessoa, de eu deixar claro para isso, deixar claro isso para essa pessoa. Então, na hora de dar o feedback, na hora que você tiver que dar o feedback, tenha em mente que o feedback é sobre comportamento e não caráter. É sobre comportamento. Então, o feedback é sobre como. Você não pode aprovar o comportamento de uma pessoa, ou melhor, você pode até não aprovar, né, a forma que a pessoa faz, mas se ela fez uma coisa correta, você vai ter que dizer: você fez bem. Eu vou explicar isso aqui de novo, porque aqui ninguém está falando de coisa de mau caratismo, de pecados, etc. Estamos falando aqui de comportamento ao nível de liderança. E eu estou falando com os líderes do meu ministério e outros líderes aqui que de repente poderão também usufruir desse material. Eu preciso, antes de dar o feedback, ter comigo no meu coração a seguinte: eu não estou discutindo aqui o caráter da pessoa, eu estou discutindo aqui o comportamento que ela está tendo em relação àquilo que foi dado para ela fazer. Então, eu pedi para ela: eu quero que você seja a professora de tal área. E a pessoa vai e começa a negligenciar e tal. O comportamento dela não é correto. Então eu vou dar o feedback sobre o comportamento dela. É claro que se é uma questão de caráter, aí já não é feedback, aí já não é retorno, aí já é uma confrontação e aí já é uma outra esfera. Então eu não estou discutindo caráter, estou discutindo funcionabilidade e comportamento
daquilo que o líder foi proposto para fazer. Segundo, você tem que encontrar o que a gente chama de tom certo. Músicos sabem bem o que eu estou falando. Não tem nada pior do que você cantar no tom errado. Ou você vai ter que esforçar muito a sua voz, ou você vai ter que baixar muito a sua voz, ou você vai ficar num tom desconfortável que vai pinicar a garganta, você tem que estar no tom correto. Cometemos erros e quando nós parecemos ser duros demais ou tranquilos demais. Então, encontrar a medida. Você tem líderes, você tem liderados, você sabe qual é a medida dos seus obreiros, dos seus pastores. Encontre essa medida correta e deixe o seu feedback. É muito importante. Então você tem uma maneira de fazer. Você pode fazer isso de maneira hard, dura, você pode fazer isso de maneira tranquila, você pode fazer isso bem na medida. Então eu vou dar aqui alguns exemplos que talvez possa te ajudar. São abordagens específicas que eu já utilizei diversas vezes aqui no meu escritório, quando eu vou abordar alguém e dar um feedback negativo ou um feedback positivo. Então você pode, por exemplo, eu tenho um obreiro que sempre chega atrasado. Então eu marco a reunião, ele chega atrasado. Ele chega atrasado uma vez, chega atrasado de novo, aí começa a virar uma brincadeira. Todo mundo começa, fulano atrasadinho, chegou de novo, atrasado e tal. Você é o líder, você está comandando a reunião e o cara sempre chega atrasado. Então sempre tem uma desculpa e ele sempre chega atrasado. Você pode ser tranquilo demais e vai dizer, eu sei que tem muita coisa acontecendo, então tranquilo, tudo bem, eu te entendo, tá tudo certo. Você pode ser desse jeito, você pode ser duro, e você pode dizer, você sempre está atrasando, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Você sempre atrasa. Não é a primeira reunião, não é a segunda, não é a terceira. Qual é o seu problema? Agora você pode ir bem na medida, o que a gente está chamando no tom certo. Olha, percebi que você anda se atrasando sempre para as nossas reuniões. Eu faço uma conferência, uma reunião, você sempre... você já se deu conta disso? Você já percebeu isso? Você já viu que você está sempre chegando atrasado? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Você sentiu a diferença? Eu posso ser rude, eu posso ser tranquilo, brando demais, eu posso ser na medida. Eu posso ser na medida. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre está te interrompendo, já aconteceu isso aqui comigo algumas vezes. Eu fiz aqui 2 anotações, porque eu achei essa aqui super interessante. Então eu estou aqui, inclusive agora, eu estava dando aula aqui, uma pessoa, estou ensinando, uma pessoa chegou aqui, já veio aqui no vidro uma vez e tal, doido para entrar aqui na sala, mas sabe que eu estou aqui gravando, não sabe se eu estou falando com alguém, melhor, não sabe se eu estou numa ligação, mas a pessoa está interessada em vir. Mas eu tenho pessoas que vêm, bate na porta e entra, interrompe com frequência, sempre interrompendo. Então, como é que você pode dar um feedback para uma pessoa que faz isso? Você pode ser tranquilo, demais, e você dizer assim, poxa, você tem ótimo ponto de vista, você sempre tem uma coisa boa para me dizer, e você quando tem um insight, você vem, você entra, você fala, né, tá tudo certo, você pode ser brando demais, ou você pode ser duro demais, dizer, pô, você sempre está me interrompendo. Toda hora que eu estou nas reuniões, você me interrompe o tempo todo. Me interrompe, você entra, me interrompe e tal. Isso também serve para reuniões abertas. Isso serve para reuniões abertas. Você está em reunião, você começa uma reunião e tem uma pessoa que sempre te interrompe. Pastor, só fazer um comentário. Daqui a pouco, pastor, então, sempre está te interrompendo. Você pode ser duro demais e dizer, meu irmão, você sempre me interrompe. Você toda a vida me interrompe. Você já me interrompeu 3 vezes, 4 vezes. Você pode ser duro. Você pode ser tranquilão e dizer, cara, você é maravilhoso, você sempre tem ideias boas. Toda vez que você interrompe, você está transmitindo uma ideia legal. Poxa, muito obrigado, tal. Mas na verdade você está sendo hipócrita. Agora você pode ter um tom correto, que nós chamamos de bem medida. Aí você pode dizer, cara, eu tenho observado que o fluxo das nossas reuniões, enfim, ultimamente estão sendo bastante, e eu percebo que você interrompe em várias vezes a nossa reunião. E isso vai acabando atrasando a nossa reunião, empaca. Não que os seus comentários não sejam positivos, mas às vezes o que você pergunta eu já respondi na fala, ou às vezes o que você está respondendo já está na... Ou às vezes o que você está perguntando já está na pauta, eu vou responder, mas tenho que parar para te responder algo que eu vou responder no final. Você já notou isso? Você já percebeu isso?
ou não? Você conseguiu ver isso? Não leve a mal, você já entendeu isso? Você conseguiu pegar aqui, gente? Ó, eu vou mais alguns minutinhos, a aula está bem interessante. E cuide para que você não defraude a pessoa, né? Um outro ponto aqui é uma pessoa sarcástica, né? Você lidar com gente sarcásticos, né? Os sarcásticos são terríveis. Então você pode ser tranquilão, você pode ser tranquilo, dentro desses 3 níveis que eu tô, que eu tô falando aqui, você pode ser tranquilão e dizer, cara, acho que você tem um senso de humor maravilhoso, mas você podia tal. Ou você pode ser duro demais. Cara, você não percebe que o teu sarcasmo não tem graça? Você vai ser duro demais, né? E você pode ir na medida, né? Eu observei que às vezes você responde com um humor que não soa tão legal, às vezes você faz algumas piadas que não soa legal. Eu não tenho certeza de como encarar isso, mas você tem notado isso? Então, encontrar palavras, tom certo, vai levar menos tempo para você corrigir esse colega, esse obreiro, esse líder e prepará-lo para uma melhoria acentuada naquilo que ele vai fazer. Bom, 26 minutos aqui de aula. Eu vou encerrar esse vídeo e depois eu vou dar uma sequência falando ainda um pouco mais sobre a importância do feedback. Eu espero que essas aulas, essa mentoria, esse tipo de aconselhamento de liderança, de líder para líder, compartilhando as minhas experiências, são 27 anos, 20 anos só aqui na Inglaterra, compartilhando com vocês. Eu espero que te ajude você no seu pastoreio. Deus te abençoe, um grande abraço e aprenda, feedbacks positivo ou negativo são inevitáveis. Faça antes que seja tarde demais. Só escolha o tom correto. Deus te abençoe.